Com meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance, onde vocês estiverem, assim seja. Queridos, para hoje nós eu irei dar uma direção espiritual, uma direção pessoal minha a vocês. Eric, eu devo vender minha casa? Eric, eu devo comprar uma terra, um campo? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu vou te responder exclusivamente na Bíblia e depois eu vou te deixar uma opinião pessoal minha, o que eu acho de tudo isso. Tá? Além do que eu meditei na Bíblia. Mas antes disso, eu quero ler com vocês vários versículos bíblicos para aquecer o coração de cada um de vocês e vocês conseguirem começar a entender quais são os planos do Criador para a sua vida e se essa decisão que você está tomando, se está no centro da vontade do Criador, sim ou não, né? Eu acho que nós vamos termos bagagem aqui suficiente para você tomar uma decisão acertada, né? Mas antes de qualquer decisão, independente da minha direção que eu vou dar aqui agora para vocês, não somente pela Bíblia, mas pessoal minha, né? Uma opinião própria minha, eu quero que vocês orem, jejuem, se consagrem e peçam testificação, tá bom? Primeiro vamos ler Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Criador. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Nós entendemos que nós estamos na era do fim, nós vamos ter 3 anos e meio de falsa paz, e não somente isso. Esse momento é o momento que o mundo está em colapso. Foram momentos de crise, onde que muitas transferências de riqueza irão acontecer, especialmente para aqueles que são do Criador, porque ele vai dar refúgio no momento de dificuldade que o mundo vai estar vivendo. Aqueles que clamam por Yahweh, certamente eles receberão refúgio, proteção, e dentro dessa proteção tem a proteção financeira. Continuando nos versículos adiante, Eclesiastes 11:1 e 2 diz: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique em vários lugares e em vários negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, qual é a direção que o Criador está dando segundo a Bíblia? Que o nosso dinheiro, o suor do nosso dinheiro, aquilo que nós trabalhamos, que nós não devemos ter somente uma fonte de renda, que nós devemos aplicar em várias fontes de renda. Agora me remeteu uma passagem bíblica de Abraão. Abraão, ele tinha 3 fontes de renda. Ele trabalhava com gado, ouro e terras. Gado, ouro. Ele tinha 3 fontes de renda. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 13, Abraão tinha 3 fontes de renda, que era gado, prata, ouro e terra, né? Porque terra ele era negociante de terra. Então, eu quero que vocês entendam que o seu dinheiro, por mais que você trabalhe no CLT, você tem que saber investir. Não é só pegar o seu dinheirinho, ir lá e comprar e gastar com coisas. Mas pelo menos 30% do seu salário você deve investir em alguma coisa. Seja ele em ouro, seja em prata, seja em gado, seja em terra. Como assim? Vai juntando, depois você compra e adquire. Segundo a direção da Bíblia e também a opinião minha. Porque a nossa fonte de renda, nós devemos sim, se eu me vejo guiada pelo Criador, pela Bíblia Sagrada, eu entendo que a minha fonte de renda não pode ser só uma. Nós temos que ter várias fontes de renda. E, conforme Eclesiastes 11, empregue o seu dinheiro em bons negócios. E com o tempo, você terá o seu lucro. Aplique ele em vários lugares e negocie em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Por exemplo, fala com um empresário, um grande empreendedor. Ele trabalha numa rede, geralmente um empreendedor, o rico mesmo. Ele investe em restaurantes, ele investe em vestuário, ele investe em tecnologia, ele investe em terra, ele investe em gados. Isso eu estou falando por pessoas conhecidas, pessoas ricas aqui no Brasil. Nem estou chamando aquelas pessoas lá de fora que são bilionários, trilionários. Elas também investem em vários segmentos. Porque caso aconteça um tipo de crise no mundo, aquilo ali se falir, tem outra que sobreguarda, que ele não fica desprovido. Então, a Bíblia ela já nos direciona nesse quesito. Que nós devemos o quê? Empregar o nosso dinheiro em bons negócios. Algo que venha trazer lucro, algo que venha trazer retorno. Muitas vezes, querido,
você não valoriza o suor do seu trabalho. E isso você vai padecer lá na frente. Mas continuando. Quais são os mais? Só um instante. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7 que é melhor você ouvir a repreensão, a direção de um sábio do que escutar um elogio de um tolo. Geralmente, quando você vai dar direção para as pessoas, elas falam, não, você tá com nada, isso não vai acontecer. Só que a pessoa, o Criador, ele próprio, ele fecha o coração dessa pessoa, ele endurece o coração dela, porque essa pessoa não vai ser honrada. Porque essa pessoa não está nos planos dele, de ser guardado, de ser refugiado por ele. Porque ela não é temente, porque ela é soberba, avarenta. E por isso o Criador permite que ela trava o coração para não ouvir a voz dele. Muitas vezes, de repente você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. O Criador está usando a minha boca para falar com você. Que o seu dinheiro, que você saiba investir o seu dinheiro. Que você saiba aplicar ele. Porque os dias que estão por vir são dias, nós teremos 3 anos e meio de falsa paz. Tudo vai ficar normal. Mas, porém, entretanto, depois de 3 anos e meio, o bicho vai pegar. Espera aí que nós vamos chegar lá, só um instante. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um futuro próximo e um futuro de sistema de controle, onde ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Nós estamos vivendo um cenário apocalíptico. Durante 3 anos e meio, você vai conseguir trabalhar normalmente, comprar, vender, fazer todas as coisas normalmente. Mas caso você venha rejeitar a marca da besta, sabe o que vai acontecer com você? Você não poderá comprar, você não poderá trabalhar, você não poderá vender e você não poderá sobreviver. Aí eu te pergunto, você está preparado para esse cenário depois de 3 anos e meio? Para sobreviver? A sua casa, aonde você mora, tem condições de você comer e sobreviver dentro do quintal da sua casa? Ele tem espaço suficiente para você plantar a sua própria comida? Dentro do quintal da sua casa, você consegue fazer uma horta, plantar frutos, legumes, dá para fazer um pomar? É suficiente? O terreno que você tem é suficiente para você sobreviver? Caso você rejeita a marca da besta, o ideal é você rejeitar, porque se você aceitar, você vai viver bem durante algum tempo. Mas depois esse acordo será quebrado e você não conseguirá comprar, vender, nem nada, né? Se você rejeitar a marca. Mas se você aceitar, você poderá sobreviver por algum tempo tranquilamente. Mas, porém, entretanto, a sua salvação já era. Não adianta se arrepender, já era. Aceitou a marca, o número, sei lá o que for, o nome da besta, já era. E nesse cenário que nós estamos vivendo, que é o cenário de Apocalipse, né? O cenário apocalíptico. Você tem condição de sobreviver sem depender do sistema? Sem depender das burocracias do sistema, do controle do sistema? Ou a sua vida hoje, onde você mora, onde você está, você consegue plantar o seu próprio alimento e sobreviver do seu próprio alimento? Porque nesse cenário que nós estamos vivendo, a partir de 3 anos e meio, se você não aceitar a marca da besta, você vai ter que plantar a sua própria comida, você vai ter que sobreviver com o suor do seu próprio trabalho dentro do seu quintal. Aí eu venho falar com você. E aí, você tem um sítio? Aí você tem um rancho ou você tem uma fazenda? Porque quem tiver essa... Aí já é uma opinião pessoal minha, que eu tô analisando o cenário do mundo agora. Apocalipse. Quem tiver terra será soberano. A maior riqueza da terra daqui 3 anos e meio, a maior riqueza do mundo será terra. Terra, ela vai te dar soberania, ela vai te dar sobrevivência, ela vai te dar tudo que você necessita para passar mais 3 anos e meio, caso todo mundo passe pela grande tribulação. Então, você vai ser soberano ou você vai depender do sistema e aceitar a marca da besta? Essa é a pergunta que eu te faço. E não somente isso, eu estava fazendo uma análise, estudando alguns mercados imobiliários, vendo a projeção, vendo o que o mercado está falando, né? Que a gente tem que saber até para orientar vocês. Segundo, eu assisti uma entrevista de um imobiliário que é responsável por compras e vendas de imóveis na Grande São Paulo mesmo, capital. Sabe o que a pesquisa atual que está rolando agora? Que essa geração Z, ela não vai conseguir comprar uma casa que tenha
Garagem, sala, cozinha, banheiro, quartos e quintal. Quem tem isso daqui a 3 anos e meio é soberano, é rico. Será tido como rico, bilionários, no ponto de vista dele. Porque essa geração, a partir desse ano de 2025, dificilmente vai conseguir, pelo mercado e pela situação que nós estamos vivendo em cenário apocalíptico, conseguirão ter uma casa com quartos individuais, com quintal, com garagem. Sabe o que mais me chocou que ele disse lá em São Paulo? Tá caríssimo os metros cúbicos metros cúbicos. E ele diz mais. Sabe o que tá tendo? Agora essa questão de queridos, tá vendendo uma garagem. Imagina um espaço de uma garagem de um carro. Pensa, né? Espaço grande não. Ali tá tendo banheiro, vendendo kitnet. Banheiro, quarto, tudo junto. Banheiro, a cama sua assim, ó, quadradinho, os quadradinhos tá vendendo assim, ó. E essa, quando é da garagem, é espaço grande. É um APzinho, uma kitnetzinha grande, tem umas menorzinhas. Eu fiquei chocada quando eu vi a planta do imóvel, dos imóveis. É um quadradinho, é somente um banheirinho, o espaço maior da casa individual, é o único banheiro. E um espacinho para pôr um fogãozinho. E uma cama assim que às vezes é puxada até com um sofá que utiliza a cama e o sofá ao mesmo tempo. Para você ver. Então, se você está pensando em vender sua casa, se você está pensando em vender nesse momento apocalíptico, nesse cenário que nós estamos, se você tem uma casa que tem quintal, se você tem uma casa que tem uma cozinha, tem a liberdade de ter uma cozinha imensa, tem uma garagem, tem uma área de frente, tem um fundo, pense milhões de vezes. Só venda se você já tem outro negócio para comprar uma outra melhor, com mais espaço. Caso ao contrário, não, essa é a minha opinião, não venda. Não venda, porque se você vender, sabe o que vai acontecer com você? Olha aqui na Bíblia que fala, para quem ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da marca, da besta, ou o seu número, ou o nome do seu número, um futuro próximo, em um futuro do sistema de controle, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Entenda a importância. Nós estamos no cenário apocalíptico, nos 3 anos e meio da falsa paz. Então, se você vender sua casa, você tem que já vender e tá com o dinheiro restante para comprar uma outra maior e melhor, com mais quintal, porque senão você não conseguirá comprar. Pela situação do país que nós estamos vivendo, não somente do país, mas do mundo. Então, se hoje você tem uma casa com quintal, com um pomarzinho, você pode dedicar-se, investir no seu quintal, começar a plantar frutas, legumes, fazer uma horta, porque você vai ser soberano, você vai reinar nesse mundo a partir de 3 anos e meio. Então isso é uma direção espiritual que eu te dou. E não somente isso, no livro de Jeremias, capítulo 32, o Criador, ele enviou uma mensagem a Jeremias, dizendo Jeremias assim, que seu primo, Ananael, filho de Salu, viria e lhe diria, compre meu campo em Anatote, pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outra pessoa. Só um instante. Aí, Jeremias, nesse capítulo 32 de Jeremias é orientado a comprar um campo que pertencia a seu primo. Seria uma transação significativa, pois estava em um momento em que a cidade de Jerusalém estava cercada pelos babilônios, e mesmo sabendo da destruição que estava por vir, e aquela compra, ela sinalizaria, representaria, significaria o retorno de Israel que estava disperso. Como a ordem partiu do Criador, aquele campo deveria ser comprado por Jeremias por direito, porque ele era parente do seu primo. Então, muitas vezes você vai comprar uma casa de um parente por ordem do próprio Criador. Você nem sabe por que você está comprando, mas o Criador está permitindo que você compre. Às vezes você está desmerecendo por causa do lugar, por causa do bairro, porque a casa não é do jeito que você quer, mas ainda obedeça. Se chegou até você, é um direito seu, segundo a lei, segundo a ordem divina. Compre, porque não há nada que vem, não existe coincidência nesse mundo, querido. Tudo é uma providência do próprio Criador, se tratando dele.
né? Então, até porque quando o Criador ele tem um projeto com uma determinada casa, um local, ele bloqueia aquela venda para que você não desfaça daquele negócio, para que você não saia daquele lugar, porque ele tem um propósito, tem projetos que você ainda não desconhece. Assim aconteceu com Jeremias. Jeremias recebeu essa ordem, essa direção divina, sabendo que Jerusalém estava sendo destruída, que estava prestes a ser destruída, e ainda assim ele tinha que comprar. Ele não entendeu porque ele deveria comprar aquela situação onde um lugar. Quem quer comprar? Quem que quer? Nossa sã consciência. Quem vai querer comprar um local, uma casa, sabendo que ali vai ser destruído? Você compraria? Não compraria. Mas o que é a fé, o que é a obediência? Jeremias recebeu essa ordem divina e falou, vou lá. E comprou, conforme foi. Jeremias recebeu essa ordem do Criador. Aquele campo deveria ser comprado somente por Jeremias, por direito, que era um direito dele, uma vez que o campo era do seu primo. O direito primeiro seria de um familiar. O Criador ordenou que fosse comprado exclusivamente por Jeremias, para que os babilônios não conquistassem uma terra que era de direito familiar do próprio Jeremias, que tinha direito exclusivo de Jeremias. Ao invés dos inimigos adversários, os babilônios tomar posse daquilo, aquilo ali já estava no direito de quem? Do próprio Jeremias, para que aqueles que não faziam parte daquela família tivesse acesso àquele terreno, porque era algo que já estava projetado pelo próprio Criador, que se futuramente fosse permissão do Criador, voltaria para alguém que seria da própria linhagem, da própria família. Olha como é que o Criador é poderoso, querido. Ele faz coisas que a gente entende, por isso que você tem que obedecer mesmo sem compreender, entenda? Então o que acontece? Aí essa era uma terra, né, direito exclusivo de Jeremias, e mesmo na iminência a uma ruína. Yahweh abençoou o povo que estaria abençoado. Ele nos abençoa mesmo iminente a um apocalipse. Ele nos dá soberania na terra. Ele nos dá refúgio mesmo diante que o mundo está de pontapé. Mesmo que a crise está aí, ele nos exalta. Ele nos protege, ele nos refugia com sua mão poderosa. Então tem situações que entram na sua vida, não desconsidere as pequenas bênçãos que o Criador põe na sua vida. De repente você vai falar, não vou comprar aquela casa, não vou comprar aquele lote, não, é longe demais, é um bairro distante, não vou. Queridos, se chegou essa oportunidade até as suas mãos, eu com você oraria, jejuava, consagrava, pedia direção, pedia testificação, porque se foi do Criador, é porque ali alguma mudança vai acontecer naquele ambiente, alguma situação vai acontecer. E outra, eu nunca vi nessa vida alguém que investisse em terra e perdesse. Pelo contrário, terra sempre valoriza, entende? Então, o que Jeremias fez? Jeremias comprou sem entender o motivo. Fez apenas o que o Criador Yahweh ordenara a ele. Ele confiou no Eterno, porque a confiança ela gera recompensas e bênçãos que a gente nem pode explicar. Somente depois de compreender, depois que ele comprou aquele terreno que era do seu primo, ele foi compreender que aquela compra representaria o sinal da restauração de Israel, né? Representaria bênçãos espirituais daquele povo, a esperança de um futuro, de um retorno de um povo, do povo de Israel a Jerusalém. Só depois que ele foi comprar, que ele foi orar ao Criador, porque o Criador ordenara que ele viesse a comprar aquela terra. Aí o Criador foi falar no coração dele, foi ministrar para ele, dizendo sobre a restauração, que ali seria, através daquela compra, ali estaria representando o retorno do povo do Criador, que estava disperso por todos os lugares, porque foi levados a cativeiros, né? Levados a cativo. E a esperança que no futuro próximo, esse povo que foi disperso, o povo de Israel, voltaria e reconstruiria. Então, aquela compra daquela propriedade, mesmo no momento de profecia e de destruição, nos mostra que Jeremias usou a sua fé, que a fé de Jeremias estava ligada inteiramente nos planos do Criador para restaurar a terra. Então, de repente, você está recebendo um chamado para comprar uma terra num lugar que ninguém quer, num bairro que ninguém quer, mas ainda assim o Criador te deu a chance, te deu a oportunidade de comprar essa terra. Né? Então é porque algum motivo teria. E hoje ele me faz compreender, ele te faz compreender que é algo de que ele está trazendo como uma restauração para as nossas vidas.
restauração e bênçãos espirituais, que aquela terra, que aquele campo, que aquela propriedade representaria a restauração das nossas próprias vidas, a restauração do seu povo, e não somente isso, estaríamos chegando sobre as nossas vidas bênçãos que antes nós não poderíamos compreender, mas hoje nossos olhos podem contemplar. Olha que poder, que forte. Então, a lei do resgate naquela época dava somente a Jeremias, simbolizando a ele o direito de comprar aquele campo que era do seu primo, dando a ideia, demonstrando, significando e afirmando de que a terra voltaria a ser propriedade da própria família, que seria propriedade do próprio povo de Israel. Entende? Dos próprios israelitas, que foram levados a cativo pelos babilônios, que foram dispersos das suas terras, das suas propriedades, mas que ali sim daria a eles uma chance, uma esperança de restauração, daria a eles a oportunidade de reconstruir as muralhas, reconstruir aquilo que foi arruinado, foi destruído pelos inimigos, pelos adversários. Então, apesar do cativeiro e da destruição, o povo voltaria à terra e a reconstruía. Assim está acontecendo. Nós podemos contemplar isso nos dias de hoje, né? Então, no cenário apocalíptico que nós estamos vivendo, isso também significa isso, a reconstrução, né? A volta do povo do Criador, a terra prometida, né? Aquela terra que eles foram levados a cativo pelos babilônios. E hoje, o que nós estamos entendendo? O que nós estamos vivendo hoje? A queda da própria Babilônia, né? Então, Jeremias, o que ele fez? Ele obedeceu à ordem divina, mesmo sabendo que aquela cidade seria destruída. Ele creu e confiou no Yahweh. Quando o Criador nos faz promessa, ele garante que elas se cumprirão nas nossas vidas. Então, eu quero dizer para vocês, Érica, se você tiver oportunidade, desculpa o barulho, se vocês tiverem oportunidade de investir, esse é o momento. Esse é o momento. Tem a oportunidade de vocês comprarem um rancho? Tem a oportunidade de vocês comprarem um sítio? Tem a oportunidade... Você que me escuta, você tem a oportunidade de comprar uma fazenda? Este é o momento. Porque a partir de 3 anos e meio, quem tiver terra, quem tiver sítio, quem tiver rancho, quem tiver uma casa com quintal, que possa fazer um pomar, fazer plantações, será soberano. Será reconhecidamente como rico, como próspero, como refugiado do próprio Criador. Porque se ele está te dando a oportunidade de você comprar um lote hoje, num lugar mais afastado, né, ou um rancho, invista. Se hoje o Criador, se você hoje está pensando em vender sua casa, pensa 1000 vezes, ora muito, se consagre, se jejum. Se você tiver, queridos, a condição de vender essa casa que você está e comprar uma outra melhor e ter já o negócio na mão, ótimo. Mas se não, tome cuidado, porque nós estamos vivendo aquela época que aquele que vende dificilmente conseguirá comprar novamente. Então, nós teremos 3 anos e meio de falsa paz. Mas dentro desses 3 anos e meio, o povo do Criador e muitos daqueles que estão no mundo, nós vamos viver momentos a partir de agora que vai ficar tudo bem, que as coisas estão se alinhando, mas não é. Quando disserem para você paz e segurança, virá repentina destruição. Então, aqueles que tiverem um quintal, que puder fazer uma plantação, que puder colocar plantas frutíferas, aqueles que puderem ter uma casa grande, que eu digo hoje, não tão grande, mas hoje se você tiver uma casa que tem garagem, tem quartos individuais, tem cozinha, tem a sala de estar, tem banheiros, tudo separado, você é soberano. Você é considerado hoje, nos dias atuais, hoje, pelos especialistas imobiliários, como rico, riquíssimo, soberano. Porque a geração de agora para diante vai conseguir comprar o quê? Kitnets, nem apartamento está conseguindo mais. Isso se começou em São Paulo. E de São Paulo distribui para os demais estados. São Paulo é uma potência. E tudo para acontecer no mundo, para discernir nos demais estados, tem que acontecer primeiro em São Paulo. Então, assim, se você mora de aluguel, ora ao Criador. Pede ele uma condição de você estar adquirindo o seu próprio imóvel. Nós estamos vivendo um dia, queridos, que é importante você ter sua independência. Imagina, daqui 3 anos e meio, você ter que viver de aluguel. Como é que vai ser?
Você vai aceitar a marca? Né? Você vai aceitar a marca? Então eu tenho certeza que se você pedir ao Criador discernimento espiritual, como fazer, como agir, Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, né? Então, conforme está na palavra, aplique o seu dinheiro não em coisas supérfluas, coisas que o tempo corrói, que perde seu valor, que corrói, que perde o seu valor, mas coloque em algo que venha te trazer soberania, que venha te trazer segurança, que venha te trazer estabilidade, que venha te trazer despreocupação, descanso. Entende? Então, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Terra sempre é questão de lucro. Um terreno, uma casa, um lote, um campo, um sítio, um rancho, uma fazenda, é questão de lucro. Basta você dedicar. É fácil? Não, você tem que trabalhar, você tem que dedicar, você tem que investir. Entenda? Então, se você que me escuta pela primeira vez, se você tem um lote, se você tem um sítio, se você tem um rancho, está pensando em vender, venda se você já tiver outro pronto para comprar. Caso contrário, não venda. Não venda, porque daqui 3 anos e meio, quem tiver rancho, sítio, lote, casa com quintal, que possa fazer o cultivo do seu próprio alimento, será soberano nessa terra, tá bom? Então, Abraão, desde o livro de Gênesis capítulo 3, Abraão já era soberano, ele já sabia, ele investia seu negócio em ouro, em prata, em gado, em terras, que ele negociava terras. Então, eu quero que vocês entendam isso, que eu tô dando direção para vocês em cima da Bíblia e coloquei minha opinião pessoal. Se for para você vender uma casa, não vende, porque se você abrir a boca, você vende hoje, no mundo atual, né? Nós estamos vivendo hoje com 40 mil, você não consegue comprar um lote, dependendo do lugar, dependendo do estado, dependendo do bairro, né? Com 40 mil reais você não consegue comprar um lote, e muitos querem adquirir acha que, porque o comprador é o seguinte, a pessoa, você que está vendendo, a pessoa que vai estar comprando, ela vai sempre desvalorizar o seu bairro, ela vai desvalorizar a sua casa, vai desvalorizar o seu terreno. Para quê? Porque eles querem, o verdadeiro comprador, ele é negociador, ele vai querer comprar, vai pichinchar, vai querer preços baixíssimos para levar lucros. Então, hoje, se você tem uma casa, se você tem um sítio, se você tem um rancho, se você tem uma fazenda, pensa milhões de vezes antes de vender. Só venda conforme a direção do Criador. Peça testificação. Olha, se você não sentir paz no seu coração, não faça o negócio. Mesmo que estivesse para fazer o negócio, fechar a mesa, se o seu coração não te dá paz, desfaça o negócio imediatamente. Por quê? Porque, querido, nós estamos na época do fim, o fim chegou e o fim. Quem tiver terra, quem tiver casa grande, que possa plantar seu próprio cultivo, quem tiver um sítio, será soberano. Nunca esqueça isso que eu estou te falando. Talvez hoje isso para você é irrelevante, mas amanhã você compreenderá. Espero que essa palavra possa falar no seu coração, no nome de Yahshua Mashiach, assim como falou no meu coração. Eu senti uma inquietude. O Criador foi trazendo versículos, passagens bíblicas, falando de Jeremias, falando de Abraão, e me levou a meditar no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, até que eu sentisse a paz e viesse aqui fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Sabe, querido, na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os devora. Provérbios 22. Não esteja entre os que se comprometem, que fiquem por fiadores de dívidas. Nesse momento também quero dar uma direção espiritual para os irmãos. Evitar de usar o cartão de crédito. Evitar de fazer contas desnecessárias. Faça uma lista. Aquilo que você quer comprar é prioridade ou um sonho ou um desejo aleatório? Coloca só suas necessidades mesmo. Não faça por impulso, não faça porque todo mundo está fazendo. Né? Porque os juros dos cartões estão altíssimos. Então, vamos começar a seguir a Bíblia, vamos reorganizar a nossa vida, desde o comprar ao vender. Entenda? Espero que essa palavra possa falar com vocês. Obrigada por assistir até aqui. Espero ter contribuído e edificado a sua casa, a sua vida com essa palavra. Deixa seu like, seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Beijo no coração, shalom, shalom, aleluia, paz e graça, queridos.